Alô, meu amigo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem fala aqui é o irmão Joacir de Souza Júnior. Quero trazer mais uma palavra amiga, que essa palavra venha impactar o seu coração, encher de esperança e de fé. Eu não sei a situação que você se encontra, que você está passando, vivendo, mas sabe de uma coisa, a palavra de Deus, ela tem explicação para que nós possamos, através dela, alcançar bênçãos do Senhor. E através dela, cria em nosso coração uma fé para que nós possamos acreditar no impossível. Aquilo que parecia tão difícil, aleluia, Jesus veio para nos ajudar, nos fortalecer, mesmo que parece que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual está acontecendo muitas coisas ao seu favor. Então eu quero trazer uma palavra amiga nesta tarde para o seu coração, para a sua família, para a sua vida, e que essa palavra venha trazer fruto, venha encher o teu coração de paz, de alegria, para que você possa acreditar e agarrar com todas as suas forças e acreditar naquilo que só pode fazer algo por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui na palavra do Senhor, no Evangelho de Êxodo, no capítulo 14 e no verso 19. Êxodo, capítulo 14 e o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás dele também a coluna de novo. Se retirou diante dele, e se pôs atrás dele, e entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para este. Esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Muito bom, meus amados amigos. Aqui nesta palavra, a Bíblia fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, amando do Senhor, a Bíblia diz que ia um anjo diante do povo de Israel. Durante o dia, ia uma coluna, uma nuvem, que protegia eles do sol. E durante a noite ia um anjo com a coluna de fogo para aquecer o seu povo. E a Bíblia diz que quando eles chegaram perante o mar, e eles eram guiados com essa nuvem quando ele parava, o povo também parava, porque sabia que era o sinal de Deus, que ali eles montavam os acampamentos, descansavam, e quando a nuvem se movia, eles também se moviam de lugar. Então a palavra do Senhor diz que o povo de Israel, ao sair do Egito, era guiado pelo anjo. E esse anjo manifestava de várias formas, uma hora nuvem e uma hora uma coluna de fogo, para proteger o povo de Israel. E somente aqueles que tinham os olhos da fé, como Moisés, poderiam ver esses sinais de Deus e acreditar que Deus estava junto com eles na peleja. A Bíblia diz que quando Moisés e o povo que seguia Moisés estavam num momento difícil, ao qual se encontrava em um lugar sem saída e sem escape, a Bíblia diz que Faraó, no seu coração, se arrependeu de ter mandado o povo de Israel sair do Egito. Então ele montou o seu exército, chamou todos os seus soldados, seus cavaleiros, carros e cavalos, e mandou ir à frente da batalha para talvez resgatar o povo de Israel de novo para o Egito, ou até mesmo para matar. A Bíblia diz que quando o povo estava nessa situação difícil perante o mar, olhava para o outro lado,
e parecia aos olhos humanos não tinha escape. Às vezes da mesma forma na vida da gente, às vezes nós olhamos para um lado, para o outro, e nós não vemos escape, e achamos que tudo está perdido, que ali acabou a única chance que poderia ter, principalmente de liberdade, ao ponto do povo dizer a Moisés: poxa, nós vivíamos no Egito, nós comíamos e bebendo, embora nós éramos escravos, mas pelo menos nós não éramos perseguidos. E agora, você nos trouxe aqui, tirou-nos do Egito, e agora nós vamos morrer, porque Faraó agora está com raiva, está furioso, e vem com um exército, e nós estamos perante esse Deus seu, nos guiou para este mar, e agora nós vamos morrer. E a Bíblia diz que Moisés olhou para o povo e disse: ó, fica aí quieto, e veja o livramento do Senhor. Porque hoje, o Egito ao qual vocês veem, vocês não vão ver mais, porque Deus, ele vai manifestar o seu poder. E a Bíblia diz que o Faraó e seu exército, ele estava avistando o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que, no verso que a gente acabamos de ler, que o anjo do Senhor se retirou como estava com o povo de Israel, e ficou atrás, ele retrocedeu para trás. E nesse instante, as nuvens também acompanharam esse anjo que guiava. E a Bíblia diz que essa coluna de fogo ficou no meio, entre o povo de Israel de um lado e o exército de Faraó de outro. Foi como se fosse uma cortina escura, uma escuridade que abriu sobre os dois povos do Egito e o povo de Israel, ao qual ambas a parte podia ver, porque essa coluna de nuvem cobriu o povo. É assim a mesma coisa, meu amado irmão. Sabe de uma coisa? Deus, ele vai nos dar um escape. Deus, se ele tem um plano na sua vida, você já se perguntou por que você ainda não se foi? Por que você ainda permanece vivo? É porque Deus tem um plano muito grande na sua vida. É porque Deus ainda tem uma obra perfeita, seja na sua vida, na sua família, na sua casa. E sabe de uma coisa? Essa coluna de nuvem, ela ainda cobre as nossas vidas, nos protegendo do mal, nos protegendo de todas as diversidades que nós enfrentamos na nossa vida. E essa coluna de nuvens é o Senhor Jesus, que ele está pronto a nos cobrir, nos guardar de todo esse lado do mal, de toda a maldade, de todas as pestes, de toda a sorte espiritual da maldade. E nós vemos que quando essa coluna estava entre o povo de Israel e o povo egito, a Bíblia diz que deu tempo, quase uma noite toda, de Moisés tocar nas águas, em oração, uma vigília praticamente, para que Deus enviasse um vento forte oriental. A Bíblia diz, veio um vento forte oriental, e aquele vento forte passou no meio daquele mar, e aquele vento começou a abrir aquele mar. Conforme o vento ia passando, o mar foi se abrindo, e ficou aquela ventania no meio daquele mar, fazendo como se fosse duas paredes. E a Bíblia diz que o mar se tornou em terra seca. E aí o povo de Deus pôde passar pelaquele mar e foram para o outro lado. E a Bíblia diz que essa nuvem, o que separava o Egito do povo de Israel, se retirou. Nisso que ela se retirou, o faraó deu ordem aos seus soldados, seu exército, seus carros, seus cavaleiros, para ir atrás do povo de Deus.
E a Bíblia diz que quando eles entraram para dentro do mar, o mar se fechou. E quando o mar se fechou, a Bíblia diz que todo o exército pereceu naquele mar. Todo o exército que estava perseguindo o povo de Deus morreu. Se acabou. O que eu quero trazer nesta palavra para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que está afastado do caminho do Senhor, para você que está indeciso, para você que não encontrou saída, para você que está pensando em abandonar tudo, que parece que não tem mais jeito. O amor se esfriou e você fica sem saber o que fazer. Às vezes você pensa que talvez o seu passado seria melhor. Por que tantas perseguições, tantos problemas vêm nos assolar? Sabe de uma coisa? Eu aprendo nesta palavra que através da dificuldade, através da luta que nós passamos no nosso dia, é uma firmeza para que nós possamos aprender. E nós temos que aprender a se firmar. Todos nós, no mundo inteiro, as pessoas aprendem uma com a outra. Essa seja a vida particular de cada um, de trabalho. Por exemplo, um pedreiro. Ele aprendeu a profissão por alguém. E ele ensina outro alguém que também vem para a profissão de pedreiro. Ou a professora ensina o seu aluno. Esse aluno aprende e mais tarde também passa a ser um professor. O médico dá aula, estuda e depois aplica o seu estudo para outro aluno. E assim, amado irmão, as pessoas vão aprendendo através de defeito, através de erro, é que a pessoa acerta. Porque não existe ninguém certo neste mundo. Mas quando a pessoa ela dedica a acertar, quando ela tem no seu coração projeto de aprender, ela aprende. Quando ela tem interesse de aprender as coisas e crescer nesse conhecimento, aí a pessoa passa a ser uma pessoa inteligente, compreende aquela situação. Então na vida da gente é a mesma coisa, meu amado amigo. Às vezes nós passamos por problemas na nossa vida, é para que nós viemos aprender, é para que nós viemos adquirir um tipo de conhecimento para que nós possamos se firmar. O conhecimento, Deus ele quer manifestar o seu poder para mim e para você. Deus ele quer manifestar o seu poder e mostrar para você que ele é um Deus que pode te ajudar. Mas para isso que aconteça, para que isso venha acontecer, meu amado amigo, você tem que abrir seu coração. Você tem que acreditar. Você tem que depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Ainda que pareça estar tudo perdido, mas Jesus ainda vai se levantar para te ajudar. Ainda que pareça que não tem mais jeito. Ainda que pareça que todos te deixaram. Ainda que pareça que não tem nenhuma pessoa à beira do caminho para te ajudar neste momento difícil. Mas sabe de uma coisa, se você confiar em Deus, o dono da vida, se você acreditar naquele que tudo pode, ao qual está registrado no livro de Isaías 61, a palavra de Deus diz de seguinte forma, o profeta Isaías já ministrando a palavra acerca de Jesus. Ele disse, virá o Messias, ou virá um homem, e diz de seguinte forma, o Espírito do Senhor estava sobre mim, e me ungiu para pregoar
o ano aceitável do Senhor, da liberdade ao cativo. E ele vai falando, me deu autoridade para devolver a saúde e me ungiu para que eu possa dar vista aos cegos. E Jesus vai falando. Depois de alguns anos, meu amado amigo, lá em Lucas, no capítulo 4, o verso 11, Jesus no tabernáculo é dada a oportunidade para ele ler o pergaminho. E quando Jesus ele abre o pergaminho, aonde que cai? Justamente na profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para levar as boas novas. E ao levar as boas novas, através da ação das boas novas, vem adquirir cura, vem adquirir libertação. Porque nós vemos que primeiro começa a pregoar as boas novas, levar o Evangelho. Ao levar o Evangelho, ao levar a pregação, as pessoas, a palavra, isso dá condição de a pessoas observar a palavra e nessa palavra ver se ela tem vida, crer, acreditar, colocar a sua fé. E quando ela coloca a sua fé e acredita, o milagre acontece. O milagre acontece pela sua fé. O milagre acontece pelo aquilo que você viu e acreditou. Por causa de que tem pessoas que às vezes ouvem uma palavra de fortalecimento, aquela pessoa creia e é bem sucedido. Às vezes uma pessoa ouve uma palavra assim, ó, você vai ser um bancário, porque você é inteligente, e aquela pessoa ouve aquela palavra, seu coração se enche, ela deposita a sua força e aquela pessoa vem ser o bancário. Às vezes a pessoa recebe uma resposta e diz, você vai ser um bom homem, você vai ser uma boa pessoa, e aquela pessoa pega aquela palavra e passa a acreditar naquela palavra e é bem sucedido. Nós vemos pessoas, amados, que começaram de baixo e é bem sucedido. Nós vemos pessoas famosas que eram lá de baixo e foi bem sucedido. Porque às vezes o traficante ele é transformado numa nova criatura. Porque uma pessoa doente é curada. Porque uma pessoa lá embaixo no lamaçal do pecado é resgatada. Porque alguém chegou perto dela e disse, ó, Deus tem um plano na sua vida. Se você abrir o seu coração e deixar Deus transformar a sua vida, você vai ser um bom homem. E aquela pessoa ouve aquela palavra, acredita naquela palavra, crê e aquela pessoa é transformada. Às vezes a pessoa está marimbunda, doente, e a pessoa, ó, Deus, Ele vai te dar saúde. Deus ele vai trazer a cura, porque a palavra dele lhe disse. A palavra dele confirma isso. E aquela pessoa se apega nessa palavra, crê, acredita, bota dentro do seu coração e a fé dela parece ter vida e aquela pessoa é curada. Porque a pessoa ouviu, acreditou naquela palavra e creu, como o povo de Israel. Moisés, quando Deus chamou Moisés, primeiramente ele não queria ir, mas depois Deus convenceu ele, ele acreditou que o povo precisava de uma libertação e se entregou para Deus. E trouxe agora a fé, trouxe agora que as pessoas acreditavam e buscassem a Deus em todos os custos, entregassem o seu caminho ao Senhor. Então, meu amado amigo, se você olhar para a palavra do Senhor, quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram libertas do mal? Quantas pessoas foram tiradas do lamaçal do pecado? Através da palavra. E essa palavra, ela tem tanta vida que nós vemos nos nossos dias hoje, quantas pessoas estão sendo libertas. Quantas pessoas, as igrejas estão cheias de pessoas libertas.
As igrejas estão cheias de pessoas com bom testemunho, porque Deus fez algo em sua vida. Às vezes a pessoa não está na igreja à toa. Aleluia. Quando você vê aquela igreja cheia, é porque ali tem pessoas que realmente Deus impactou eles com alguma coisa e eles passaram a crer. Quantas pessoas, amado amigo, você já parou para pensar? Quantas pessoas foram tiradas do hospital, da UTI, da CTI? Quantas pessoas foram tiradas da droga, do álcool, da bebida? Quantos casamentos restaurados? Quantas pessoas que estavam desacreditadas? Quantas pessoas hoje são pastores, obreiros, são missionários? Quantas pessoas, mulheres de Deus, hoje são cantoras? Não foi por acaso. Elas sentiram a palavra de Deus, tiveram necessidade de alguma coisa, Deus recompensou e aquela pessoa creu, acreditou e jogou os seus sonhos na mão do Senhor. Se você jogar os seus sonhos na mão do Senhor, se você acreditar, se você crer, se você depositar a sua fé nas mãos do Senhor, sabe de uma coisa, Deus ele pode trazer vida para a sua casa. Deus ele pode restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família. Basta você crer. Basta você acreditar naquilo que está escrito, aleluia, na palavra. Não basta você acreditar nas palavras de simples homem, mas sim naquilo que está escrito, ao qual nós chamamos de Bíblia. Porque o nome Bíblia foi dado, é uma biblioteca. É uma Bíblia com vários livros juntos. São 66 livros em um só livro. Aleluia. Por isso hoje é chamado de Bíblia. Bíblia, biblioteca. Então ali você encontra a história real. Você encontra coisas verídicas que está acontecendo no nosso mundo atual, que pessoas têm se levantado, Deus tem usado até criança para levar a tua palavra. Deus tem usado pessoas para levar a tua palavra adiante. Que você venha acreditar, meu amado amigo. Que você venha depositar a sua fé na mão do Senhor. Que você venha acreditar naquela morte de cruz de Jesus. Porque Jesus ele morreu não foi por acaso. Jesus ele morreu naquela cruz porque ele te ama. Isso mesmo. Jesus morreu naquela cruz porque ele ama você. Porque a própria palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vemos a história que Jesus, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou, aí você pode perguntar como nós temos certeza que Jesus ressuscitou? Através da transformação, através da cura. Nós podemos, vou falar aqui como Pedro, como disse Pedro, nós só podemos dizer aquilo que nós vimos, aleluia, e ouvimos. Eu vi esse Jesus ao qual vocês crucificaram, pregar. Eu vi esse Jesus ao qual vocês mataram, levantar pessoas doentes. Então, nós vamos testificar e somos testemunhos daquilo que nós vimos e ouvimos da parte dele. Então nada pode nos calar, porque os homens queriam calar a boca de Pedro e dos discípulos para que não pregasse mais Jesus. E nós, meu amado irmão, nós só podemos falar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. E o que nós vemos e o que nós ouvimos? Pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Pessoas sendo curadas pelo Evangelho. Pessoas sendo libertas pela palavra do Senhor. Você quer mais alguma prova do que isso? Você quer alguma prova maior do que uma pessoa drogada que estava lá no lamaçal do pecado e essa pessoa hoje está no púlpito da igreja pregando a libertação para o seu filho, para a sua casa, para o seu lar? Você quer mais um milagre maior
do que a pessoa toda perdida lá na lama do pecado, e a pessoa é transformada, hoje está na igreja, tem a família instituída. Você quer mais prova do que a pessoa que estava no mundo, lá no bar, bebendo, embriagado, caía, levantava, aparecia em casa todo emborrachado, muitas das vezes chegava brigando com a família, e hoje é transformado pelo Evangelho. Ah, meu amado irmão, observa a sua volta, vê se não tem alguém perto da sua casa que de alguma forma não foi beneficiado por Jesus. E nós podemos só pregar e falar aquilo que nós vemos e ouvimos. Aleluia. Assim como eu estava perdido lá no mundo, perdido no meio do álcool, da bebida, sem expectativa de vida, destruído pelo esse mundo. Mas Jesus um dia entrou na minha vida. Jesus um dia entrou na minha vida e transformou a minha vida. Hoje, eu sou uma nova criatura. Jesus me curou. Me trouxe uma nova vida ao qual hoje eu sou. Porque antes eu era doente, caído, triste. Mas Jesus, através do teu Espírito Santo, me trouxe alegria. E quando essa alegria trouxe cura, libertação e salvação para a minha alma. E não é diferente para você. A diferença é que eu fui a uma igreja e aceitei Ele como Salvador. Eu ouvi alguém pregar de Jesus. Eu ouvi alguém me entregar eu peguei um folheto que alguém me entregou e acreditei naquela palavra que estava naquele simples e humilde papel e atendi a palavra daquela pessoa que falou comigo de Jesus e aceitei Jesus. E nessa aceitação que eu aceitei Jesus, Jesus também me aceitou. E como Jesus me aceitou, Ele tratou da minha alma, Ele transformou a minha vida e curou minhas feridas. É por isso, meu amado irmão, que eu canto o hino da vitória. Um dia eu estava sem saída com o povo de Israel, diante o mar e atrás dos meus inimigos. Mas Jesus me deu escape. Jesus me deu uma saída. Jesus me deu uma saída e mostrou que Ele é o Deus da minha vida, trazendo transformação e cura. Que Deus venha trazer também alegria na sua casa. Que Deus venha trazer paz para você. Que Deus possa abençoar o seu lar, transformar a vida do seu filho, da sua filha. Que Deus possa derramar bênção na sua casa. E que Deus venha manifestar o teu poder e colocar entre você e os seus inimigos essa coluna, para que o seu inimigo não venha te ver. E quando ele alcançar a visão para te ver, você já está do outro lado do mar. E se ele tentar te perseguir pelo mar, sabe de uma coisa? Ele vai morrer. Sabe por quê? Porque o mar só foi aberto para você. É isso mesmo. Só foi aberto para você passar, a vitória é só sua. Então agarre essa vitória. Eu ministro hoje cura. Eu ministro hoje na sua casa paz e alegria. E que Deus, meu amado amigo, irmão, que ouviu até o final essa mensagem, que Deus venha abençoar e o Espírito Santo venha completar cada palavra na sua mente e no seu coração. E você venha crer, acreditar naquilo que eu não posso fazer, mas aquilo que meu Deus pode fazer. Digo como João e Pedro: eu não tenho prata, também não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus, receba a cura. Receba aí na sua casa a cura, a libertação. E que Jesus de Nazaré
possa estar te abençoando. E aqui eu deixo a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.